Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Godofredo. Tinha um aluno da minha turma que não era muito inteligente, chamado Renan. Sempre tirava notas ruins e a mãe dele batia muito quando ficava reprovado. Até que no segundo bimestre tudo mudou. Começou a tirar nota 10 em tudo. A professora desconfiou, né? Achou que ele estava colando de algum espertinho. Mas ela não achou provas de uma possível cola. Então, perguntado sobre como ele tinha conseguido tirar aquelas notas, ele disse que foi tudo graças à sua caneta da sorte. Mas eu fiquei curioso e depois, na hora do intervalo, puxei assunto com ele. Ô cara, como é que você ficou tão esperto de uma hora pra outra, hein? Tá tirando 10 em tudo. Ah, foi a minha caneta da sorte que me ajudou. Como assim? Eu posso ver ela? Claro, dá uma olhada. E Léo, era uma caneta diferente. Ela era de ferro enferrujada e com uns escritos que eu não entendi. Nunca tinha visto aquela marca. Então perguntei onde ele tinha achado e disse que foi num cemitério. Percebeu que ao usá-la, conseguiu responder as questões todas. Era como se alguma força mexesse as mãos dele. Perguntei se ele não tinha medo que fosse algo maligno que estivesse fazendo isso. Não faz diferença, se eu não tirar notas boas, irei apanhar da minha mãe quando chegar em casa. Então minha única alternativa é usá-la. Me despedi dele e fui pra casa. Depois de algumas semanas, o garoto já não era mais o mesmo. Parecia que alguma coisa tomou controle de seu corpo. Cheguei para conversar e ele parecia nem me conhecer mais, cara. Perguntei como estava a família dele. E ele disse que é órfão, que nunca teve uma. O que quer que seja aquela coisa que tinha na caneta e tomava controle dele, parece que tomou por completo. Seu comportamento começou a ficar mais agressivo e todo dia ele caía na porrada com alguém na escola, velho. Meu Deus, que coisa bizarra. Acabou o ano letivo e ele conseguiu passar em todas as matérias, cara, fácil. Antes do ano letivo acabar, ele sumiu misteriosamente. Anos se passaram e fico me perguntando sobre esse mistério até hoje. Que fim levou aquele garoto com aquela caneta bizarra? Espero que tenha gostado desse relato, Léo. Obrigado. Olá, Léo, meu nome é Ricardinho e aconteceu uma parada sinistra lá na escola. Tinha se mudado pra minha turma um moleque muito bizarro, de nome Carlos. Tinha uma aparência que não parecia muito com a de um humano. Claro que ele tinha olhos, nariz, boca, braços, pernas, mas a forma dele parecia de um bicho, tá ligado? Eu e meus amigos tínhamos uma teoria de que ele era parente de chupacabra, velho. Pois aquela aparência só podia ser dessa espécie. E com isso o pessoal começou a chamá-lo de chupacabras ou aberração, até mesmo filhote do capeta. Quando não era na frente dele, pelas costas, nas rodinhas de amigos, enfim. Até que se passaram uma semana desde que Carlos chegou à nossa turma e teve esse episódio, Léo. Na hora do recreio eu tinha ido lá na sala para poder pegar umas cartinhas e jogar com os meus amigos. Até que eu vi dois bullies de outra turma entrarem na minha e começarem a zoar com Carlos. Gritavam vários apelidos no ouvido dele e mandavam uns pescotapa, mano. Foi nessa hora que eu vi a pior cena da minha vida. No momento que o bully foi socá-lo, Carlos abriu a boca e mordeu o braço do cara. Eu não pude ver diretamente, mas só vi o sangue escorrendo pelo chão e o bully com um cotoco de braços guinchando o sangue, meu parceiro. Logo em seguida, fiquei procurando a parte que tinha caído, mas não tinha nada no chão, apenas a poça. Eles saíram correndo da sala e logo os responsáveis vieram. Um aluno tinha perdido um braço em sala de aula e eu era a única testemunha ocular dali do bagulho. Já na diretoria, tinha sido a primeira vez que escutei a voz de Carlos. Ele falou que os garotos estavam correndo e um deles acabou perdendo o controle e batendo com o braço no vidro da janela. Quiseram saber minha versão. Eu acabei dizendo a mesma coisa. Fiquei com medo do que podia acontecer comigo. No mesmo dia, tava um rebuliço no banheiro, mano. E o que tinha acontecido era que tinha um tolete gigantesco no banheiro da escola. A quantidade de merda era absurda, velho. E se olhasse bem, velho, tinha pedaços triturados de ossos.
Logo surgiu a teoria de que aquilo era obra de Carlos, o chupa-cabra. Comeu o braço do moleque e agora cagou isso aí, ó. Meses depois, outro bully apareceu sem suas pernas. Segundo a nota oficial da escola, ele tinha ido pular o muro para matar a aula e acabou prendendo as pernas nas ferragens. E sempre ninguém encontrava os membros, né, mano? Que é isso? Carlos ficou 3 meses na escola e foi transferido para outra. Não se sabe o motivo disso, mas provavelmente onde quer que ele vá, cause esses acontecimentos bizarros. Olá, Léo, me chamo Pedro e essa história aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu estava na minha escola, a qual tinha um ginásio que atrás dele ficava um hospício abandonado. Todo mundo tinha medo desse hospício, pois diziam que ele era assombrado. E eu, curioso que sou, sempre tentava olhar se tinha algum espírito. Eu tentava olhar por uma fresta no portão do ginásio. Só que meus amigos riam de mim e não acreditavam, pois o único momento que eu poderia olhar o lugar era na aula de dança de umas meninas. E por isso eles achavam que a minha intenção não era procurar um espírito, mas eu continuei mesmo assim. Um dia eu fui novamente checar se havia algum espírito no lugar, até que eu vi na janela do hospício um velho pálido com roupas brancas passando bem devagar pela janela. Nessa hora eu fiquei em choque e fui contar pros meus amigos, mas ninguém acreditou e usaram o mesmo argumento de que eu tava espionando a aula de dança. Mas eu não deixei me levar pelos comentários deles e fui procurar uma testemunha. Então encontrei o meu amigo Rogerinho, que aceitou ir comigo ver o tal velho. Mas para termos certeza que ele apareceria, nós ficamos a noite inteira na escola. Quando chegamos lá, colocamos os nossos olhos pela fresta do portão e ficamos um bom tempo esperando, mas não vimos nada. Então meu amigo já estava querendo desistir e apenas acreditar que o homem não existia, até que de repente percebemos uma luz ligando lá no hospício abandonado, cara. Então vimos o velho nos olhando, com suas roupas manchadas de sangue. Nessa hora eu peguei o celular e tirei um monte de foto, cara, e saí correndo depois. Então no outro dia eu fui mostrar para todos os meus amigos a prova de que o que eu tava falando era verdade. Porém, quando eu fui mostrar a foto, ela ficou borrada e não deu para ver absolutamente nada. E eu apenas fui motivo de piada na minha turma. Um tempo depois esse hospício foi demolido e no lugar foi construído um hospital. E hoje em dia há relatos de que à noite se escutam gritos dentro desse hospital. Mas eu e meu amigo não temos dúvida de que esses gritos são de pacientes sendo atacados pelo velho, adquirindo mais e mais vítimas. Olá, Léo, meu nome é Ana Júlia e vim contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu tava sentada na calçada com alguns amigos. A gente tava conversando sobre uma casa bizarra que tinha na região. Dizem que em 1991, uma velhinha morreu naquela casa de forma misteriosa. Então uma amiga loucona das ideias falou assim, ó: quem topa ir nessa casa? No começo eu não topei, né? Fiquei quieta, mas como todo mundo ia, eu acabei indo também, né? Vou ficar ali sozinha sem fazer nada. Cada um ia ter uma dupla. Eu ia ir com o Samuel e minha amiga Gabi ia ir com o Lucas. Pulamos o muro e fomos em direção à casa acabada. Eu e Samuel fomos para dentro. Já a Gabi e Lucas foram pro quintal. A casa tinha uma energia pesada. Era muito estranha e tinha coisas aterrorizantes lá dentro. Então vi a foto da senhora e ela parecia triste. Fiquei olhando o retrato até que vi algo atrás dela. Era uma sombra estranha. Parecia uma criatura alta com chifres. Quando ele chegou, a coisa simplesmente sumiu do fundo. Ouvimos um grito de Gabi e Lucas lá de fora. Vimos a senhora junto com a criatura em sua cadeira de balanço na varanda. A velhinha estava sorrindo com cara de psicopata. E a criatura também. Quando eu olho para Lucas e Gabi, estavam correndo já, mano, chamando a gente pra meter o pé dali. Corre, seus idiotas!
Fomos correndo atrás deles e conseguimos alcançá-lo. Quando eu olhei para trás, a criatura estava correndo atrás da gente, com a velha em seu ombro. Volte aqui, minhas visitas! Começamos a gritar e chorar. O quintal da casa parecia que não tinha fim, era muito grande. Tava cheio de mato alto, foi difícil de sair dali. Finalmente chegamos no final da casa, pulamos o muro e fomos correndo para outra calçada. Eu tava toda ralada, cheio de carrapicho na roupa e exausta. Minha mãe me chamou para entrar. E aí eu falei pra ela, que tinha ido na casa abandonada, onde aquela velha morava. Ela me repreendeu, falou pra eu nunca passar lá naquele lugar, que tinha conhecido aquela velha há décadas, mas estava sendo perturbada por um espírito bizarro e acabou morrendo de forma misteriosa. Ela acha que foi essa criatura maligna aí, né? Desde então aquela casa tá a leilão, mano, mas ninguém compra aquilo ali. Olá, Léo, tenho 12 anos, sou de Portugal e me chamo Miguel. No tempo desse ocorrido, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Na minha escola havia um lugar que eu e meus amigos ficávamos juntos conversando. Ali nesse pátio tinha uma porta que normalmente ficava fechada e dava para uma área desconhecida. Até que um dia, para nossa surpresa, estava aberto. Vendo aquilo, fomos lá, dar uma olhada. E quando passamos, dava para um jardim com umas plantações de vegetais e árvores frutíferas. E tinha uma casa abandonada lá no final desse terreno. Na parede estava escrito Ana. Nós, como tínhamos imaginação fértil, fizemos uma lenda a respeito dessa tal Ana. Que morreu uma pessoa ali naquele lugar e que esse espírito ainda vagava por ali para cuidar dessas plantas e tal. Um dia, na hora do recreio, levamos uns 2 curiosos para conhecer. Então, assim que passamos pelo portão, a plantação estava toda seca. As árvores já não tinham mais frutos algum. Tava tudo estranho, mano. Mas continuamos mesmo assim. Entramos na casa abandonada e, para nossa surpresa, havia uma luz acesa. Parecia ser do porão. Será que alguém entrou ali e ligou a luz? Meu Deus, fomos lá de fininho dar uma olhada para ver se alguém tava lá ainda, sei lá. E no momento que chegamos, a luz sumiu, velho. Estranho que não tinha nenhuma janelinha ou lâmpada no teto, cara. Como isso ocorreu? O ar começou a ficar pesado, meu amigo, e o medo aflorou sobre nós. Depois de uns 2 minutos, escutamos a porta se fechando lá em cima. Corremos para fugir dali, mas quando peguei a porta e puxei, ela estava emperrada. Não abria de jeito nenhum. A luz do porão acendeu novamente. Nessa hora, todos nós juntamos força e conseguimos abrir a porta e metemos o pé. Já de longe, dei uma olhada pela janela e eu vi um vulto de uma mulher de cabelos longos, mas não dava para ver o rosto dela. E em seguida sumiu. Depois daquele dia, a porta que dava acesso a esse local ficou trancada e nunca mais conseguimos voltar lá. Provavelmente a pessoa que deixou aberto fechou, Seria algum funcionário ali da escola ou outra coisa. Olá, Léo, meu nome é Jonas e o que eu direi hoje foi algo que aconteceu no ano retrasado. Eu tava com um problema de vista, Não conseguia ver nítidos as imagens de longe. Precisava de um óculos urgente, pois estava tendo dificuldade no colégio. Copiar um quadro já estava ficando bem complicado para mim. Como minha família era pobre, eu não tinha grana para fazer os exames necessários e comprar um óculos na medida para mim. Então tive que conviver com essa dificuldade, cara. Então num dia eu tava fuxicando as gavetas da minha casa, até que eu vi uma caixa de madeira. Era as coisas do meu falecido avô. Então eu abri para dar uma olhada. Tinha vários papéis e, para minha surpresa, um óculos antigo. Nossa, tava precisando de um. Dei maior sorte aqui, mano. Vou usar. E quando eu coloquei, tava perfeito, Léo. Nossa, isso só podia ser um milagre. A partir daí eu consegui melhorar muito na escola. Não precisava ficar forçando a vista para enxergar. Só que eu comecei a notar algumas coisas estranhas. Eu percebi que todo lugar tinha partículas escuras pairando. Pareciam nuvens de poeira.
Fui até o banheiro para lavar os meus olhos. Poderia ser algum efeito colateral de usar um óculos de que não foi feito pra mim, né? E quando eu terminei de lavar, coloquei novamente. Vejo uma pessoa atrás de mim. Era uma mulher. Ela ficou me encarando e percebi que não era humana. Aquelas partículas emanavam dela muito forte. Eu ignorei e saí rapidinho do banheiro. Passando pelo corredor, vi 2 alunos do 3º ano discutindo, quase caindo na porrada, mano. Tinha uma coisa estranha dessas colada neles. Parecia que o óculos revelava o mundo sobrenatural, Léo. Várias coisas que eu não enxergava, agora eu podia ver. No caminho de volta para casa tem um cemitério e eu dei uma olhada lá pra dentro. Só pra testar uma coisa. E mano, aquilo ali era cheio de bicho. Tá amarrado, eu fiz o sinal da cruz e saí correndo, cara. Cheguei em casa e fui ver a caixa que tava os óculos, poderia descobrir algo. Os papéis que estavam junto tinham alguns relatos de meu avô. Ele dizia que aqueles óculos foram passados pelos antepassados dele, que era uma relíquia sagrada, ajudaria os descendentes a seguir o caminho, enxergando a verdade. Eu fiquei meio doido da cabeça, cara, e guardei os óculos novamente. Consegui juntar uma grana e comprar óculos normais. Não tenho coragem de mexer naquela caixa novamente. Desde então, nunca mais vi aquelas coisas. Olá, Léo, meu nome é Diógenes e contarei uma história que me deixou cagado de medo. No ano que lançou Pokémon GO, eu fiquei maluco, mano. Eu não parava de jogar, comecei a andar pelos lugares para capturar pokémons. Num dia eu tava andando uns 20 km, mano. Comecei a ficar magrinho também. As gorduras que eu fui acumulando pelos anos, mano, foram deterioradas pelos longos percursos que fiz. Então tinha capturado muitos, mas faltavam uns do tipo fantasma. O único lugar que apareciam era no cemitério à noite. Então na saída do meu trabalho resolvi passar no cemitério, né? Deixava o restaurante à meia-noite. Era a hora perfeita para completar minha Pokédex. Então chegando lá, pedi licença aos mortos para entrar em seu território. Nossa, mano, tava repleto de Pokémon que eu não tinha. Vi uma tumba grande com um Pokémon desconhecido. No celular não mostrava qual era. Ao me aproximar mais, eu vi que não era um Pokémon, cara, e sim uma menina sentada. Tomei um susto, né? Nossa, criança, que susto que você me deu. O que você tá fazendo aí sozinha? Estou aqui com minha mãe. Ué, com sua mãe? Cadê ela então que eu não tô vendo? Aqui é a lápide dela. Ah, meus pêsames. E cadê seus responsáveis? Já são meia-noite. Você não tem medo de ficar aqui sozinha, não? Quando eu era viva, tinha. Foi então que eu percebi que aquela garotinha não estava viva. Era um fantasma. Menina, você viu a luz? Por que não foi? Porque minha mãe não estava comigo. Agora tô esperando ela vir me buscar. Mas como você sabe se ela já não foi atrás da luz? Ela deve estar te esperando lá em cima. Então, depois desse papo com a menina fantasma, eu fui embora. Por incrível que pareça, minha vontade de jogar Pokémon parou, cara. Eu fiquei pensando no caso dessa garotinha, mano. Não consegui dormir e verifiquei o nome que tava na lápide. Fiz uma pesquisa. Buscando na internet, achei uma reportagem citando um acidente que aconteceu há 1 ano atrás. De uma mãe e uma filha que perderam a vida num acidente. O carro caiu de um penhasco, não deixando sobreviventes. No dia seguinte fui lá novamente por volta de meia-noite e já não vi mais nada. Provavelmente a menina se foi. Depois desse dia nunca mais fui em cemitérios. Olá, Léo, meu nome é Roberto Azambuja e meu filho, Ronaldo, adora seus vídeos. Vou contar uma história que aconteceu há uns 2 anos atrás. Eu tinha achado uma bicicleta de criança abandonada e pensei em pegar para reformá-la e dar de presente pro meu filho. Quando cheguei com ela em casa, vi que estava em boas condições, só troquei os freios. Então, quando dei para ele, ficou muito feliz, pois queria muito andar com seus amigos. Ensinei ele a andar e em pouco tempo o garoto já estava craque.
Então foi lá testar com as molecada, né? Foi lá pela vizinhança, mas logo voltou, se queixando de que a bike estava puxando para um lado, que ele tentava virar para a direita e ia para a esquerda. Dei uns ajustes, mas estava tudo certo. Então, depois disso, ficou top. Voltou pra rua andar com os colegas. Foi então que eu fui ver o jogo, né, e tomar uma cervejinha. Acabou que eu me perdi no tempo, cara, e quando eram as 8 horas da noite, eu fui lá fora pra ver se Ronaldo já tinha voltado, mas nem sinal dele. Comecei a ficar preocupado, né, cara? Falei para ele voltar antes de ficar escuro. Será que tá tudo certo? Droga. Então eu fui na casa do amigo dele, Reginaldo. Às vezes ele podia estar lá, né, batendo papo. Mas ao chamar Reginaldo, o garoto falou o seguinte: Oi, seu Roberto. Ele não tá aqui não. Ele falou que ia andar mais um pouco sozinho. Não sei como ele tava conseguindo guiar, pois a bike tava com alguma coisa. Ficava indo para um lado pro outro, sem ele mexer. Nesse momento, eu fiquei com medo. Resolvi procurá-lo pelo bairro e nada. Vasculhei todas as ruas e nem sinal de meu filho. Tive um pressentimento de passar pelo local que tinha encontrado essa bicicleta e, para minha surpresa, vejo o Ronaldo. Droga, ele estava caído e desacordado. O peguei e tentei reanimá-lo. Ronaldo disse que tentou voltar para casa, mas a bike tinha o levado até ali. Parecia que tinha vida própria. Tentou se jogar no chão, mas não conseguia soltar as mãos do guidão. Quando chegou ali, a bike o jogou para longe. E foi nesse momento que ele bateu sua cabeça. Disse que antes de apagar, viu uma criança bem esquisita, toda vermelha, subindo na bike e indo embora. Só o que posso dizer é que aquela bicicleta não era normal. Que bom que nada de mal aconteceu com meu filho. Depois disso, fiz questão de comprar uma bike nova na loja, cara. Meu Deus, espero que tenha gostado dessa história, Léo. Olá, Léo, me chamo Laura e tenho 12 anos. Eu estava na escola em um dia tranquilo. Porém, no meio da aula, me deu vontade de ir no banheiro. Então eu pedi para a professora e fui lá. Entretanto, todos os boxes estavam trancados. Parecia que estavam limpando, mas não tinham terminado ainda. Tentei procurar alguém para abrir, mas não consegui segurar e fiz das calças. Essa não. Voltando pra sala, todos riram de mim. Me chamaram de cagona por muito tempo. Alguns dias se passaram e no intervalo, quando eu tava na sala, algo inusitado aconteceu. Todos tiveram dor de barriga extrema e pediram à professora para ir ao banheiro. Tudo ao mesmo tempo. Ela, com medo de todo mundo se cagar na sala, liberou, né? Ficou apenas eu, pois eu tinha trazido minha merenda, né? A comida da escola poderia estar contaminada ou algo do tipo, pra geral tá passando mal assim. Eram 35 crianças para 5 boxes masculino e feminino. Nem vou dizer o que aconteceu, né? Depois percebi que mais um aluno não foi ao banheiro. Mas eu não o conhecia. Que estranho, já estamos no 2º bimestre e nunca vi esse moleque. Enquanto todos estavam se cagando lá no banheiro, me aproximei dele e perguntei se não tinha comido merenda da escola e ele me disse que não. Nunca mais comeu depois do dia que morreu. Ué, morreu? Sim, eu estou morto. Sou um espírito vingativo agora. Eu fiquei muito assustada e a professora me perguntou: Com quem você tá conversando, Laura? Tá ficando doida, garota? Então ele começou a contar a sua história. Tinha ido comer no refeitório e enquanto estava pegando um suco, uns meliantes jogaram uns remédios na refeição dele para fazê-lo ter diarreia e ficarem rindo de sua cara. Depois de algum tempo, antes que pudesse chegar ao banheiro, se sujou todo em sala de aula. Ficaram rindo da cara dele por muito tempo. Então começou a ficar prendendo a vontade de evacuar e devido a isso teve muitas crises de prisão de ventre. Disse que um dia caiu de dor e foi levado para o hospital. No mesmo dia veio a óbito. Nos seus últimos momentos ele jurou vingança àqueles que o ridicularizaram. Nesse momento ele sumiu. Isso me levou a crer que ele deu troco naqueles alunos por mim. Nenhuma criança da minha sala riram mais de mim depois desse dia. Ou me chamaram de cagona. Foi algo surreal que não sai da minha cabeça até hoje. Olá, Léo, meu nome é Jonathan. Minha madrasta tinha um cachorro muito chato. Sempre que eu ia na casa do meu pai visitá-lo, o dog vinha correndo igual uma bala e me dava uma dentada na perna.
Então eles colocavam ele no cantinho isolado da casa para isso não ocorrer. Então, num dia eu tava vendo o desenho até tarde e meu pai mandou eu ir dormir. Já eram umas 2 horas da manhã. Então fui lá, deitei, virei pro cantinho da parede e fechei meus olhos. Quando eu tava pegando no sono, sinto minha camisa levantar lentamente e garras começaram a arranhar minhas costas. Eu virei na hora com muita dor e não tinha nada. O maldito cachorro deve ter se soltado pra vir me atazanar. Então eu fui, fechei a porta e tranquei com chave, né? Minhas costas estavam queimando. Tentei voltar a dormir mesmo assim. E quando eu tava quase embalando no sono, novamente o bicho começou a arranhar minhas costas, como se tivesse escavando um buraco, cara. Eu gritei muito alto, mano, e virei pistola, pronto pra chutar o cachorro. Mas eu não acertei nada. Liguei a luz pra ver melhor e não tinha nada ali. Como esse cachorro entrou aqui, estava tudo trancado. Meu pai veio ver o que estava acontecendo. Abri a porta e disse que foi atacado pelo dog. Ele disse que era impossível, pois o dog estava lá fora no quintal. E a casa estava toda fechada, inclusive o quarto que eu tava, né? Não tinha como o bicho entrar. Eu fiquei com muito medo, pois era verdade o que ele estava falando. Já sozinho no quarto com a porta trancada, eu me aproximei do espelho para dar uma olhada nas minhas costas. E mano, tava tudo arranhado, cara, e tinha gotas de sangue brotando. Eu não sei o que foi aquilo, mas realmente fui atacado por alguma fera. Me enrolei todo no cobertor, fiz um verdadeiro casulo de pano. Tava mó calor, mano, fiquei suando a noite toda e mal dormi. Acordei na manhã seguinte e fui tomar meu café, tava morrendo de fome. E quando eu cheguei na cozinha, tava acontecendo alguma coisa. Meu pai tava consolando minha madrasta, que chorava muito. Perguntei o que tinha acontecido e ele falou que algum bicho entrou no quintal e atacou o dog. Ele não resistiu. Falei que deveria ser uma criatura do submundo, pois tinha me arranhado as costas. Expus o ferimento e meu pai falou que deveria ter sido eu coçando à noite e não percebi. Não acreditaram na minha versão. Depois disso, fiquei com medo de dormir lá na casa deles. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!